Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevistas do Jornal da Cidade, que toda semana traz um convidado para falar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas e da região. Hoje, o nosso convidado é o Paulo Danilo Vieira Ávila. Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu te agradeço, João, pela primeira vez aqui no JC Entrevista. Agradeço a oportunidade e o espaço que você está abrindo para a gente, né? É isso aí, a gente que agradece. Ô Paulo, antes de começar, também vou te apresentar um pouquinho mais para o pessoal. O Paulo Danilo, ele é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui em Poços de Caldas. Apesar de ser de Poços de Caldas, a gente vai falar sobre vários assuntos, né, que tem abrangência para outras localidades, né? Porque a questão do idoso interessa tanto em Poços de Caldas quanto em outros locais. Evidentemente que a gente vai trazer um pouco mais da realidade de Poços de Caldas, sim, mas o interesse sobre esse assunto é abrangente, então gente de qualquer lugar pode se identificar com os assuntos que a gente vai trazer aqui. E eu vou apresentar um pouquinho mais do Paulo. O Paulo Danilo, ele mora aqui em Poços de Caldas há cerca de 12 anos, né, Paulo? Você veio do Rio de Janeiro para Poços. Você veio fazer o que aqui, afinal de contas, Paulo? Rapaz, eu já minerei, já Paloai, adoro pão de queijo. Não, eu vim como qualquer turista, conheci a cidade, eu adorei a cidade e namorei a ideia de um dia morar aqui. E isso aconteceu em junho de 2007. Agora, um carioca que sai dos 40 graus do Rio de Janeiro e vem morar em Poços de Caldas dia 1º de junho, é coisa de... Naquele frio, né? Coisa de louco, né, cara? Então, graças a Deus, hoje a gente já está totalmente aclimatado, já me sinto um poço caldense por adoção. Isso foi muito bem acolhido nessa cidade, onde eu agradeço muito. O Paulo Danilo, ele é uma pessoa muito engajada na causa do idoso. Ele é um militante, vamos dizer assim, da terceira idade aqui em Poços de Caldas. De onde que surgiu esse interesse? Foi em busca de algum direito seu? Não diria, João, porque eu sou filho único e fui criado com avós, com pais, mãe, avós, tudo juntos, né? Então eu presenciei o final da vida de cada um deles, né? Então não tinha quem socorrer, um avô levou um tombo, fraturou o fêmur, quem tinha que socorrer? Era eu. Sim. Minha mãe faleceu com Alzheimer com 67 anos, com a idade que eu tenho hoje. Quem tinha que socorrer e dar atenção era eu. Então essa vivência familiar com o idoso e percebendo a fragilidade dele no final da vida, meu pai também. Então isso me fez esse engajamento. Esse engajamento já vem de como fosse um resgate, eu diria que como fosse um resgate. O que eu não pude fazer lá atrás, pela minha mãe, com Alzheimer, que eu não sabia lidar, é uma doença muito difícil. Quem tem um familiar com essa doença sabe que é muito difícil. O cuidador tem que estar muito preparado para lidar com isso. E eu não tinha esse preparo, então eu acho que tudo que eu faço hoje, de alguma forma, tem a ver com o resgate daquilo lá do passado. É para ajudar outras pessoas que estão na mesma situação ali, que talvez o seu pai, sua mãe, outros familiares enfrentaram, né? Exatamente. E como eu falei no começo do programa, o Paulo Danilo, ele é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui em Poços de Caldas. O que você pode dizer agora que a gente está aqui em dezembro, de retrospectiva aí da atuação do Conselho esse ano? Eu sei que uma das principais ações que o Conselho desenvolveu em 2019 foi em relação ao subsídio ali do restaurante popular, mas eu queria que você falasse outras ações aí, outras conquistas durante o ano. Sim, o Conselho, na verdade, essa é a minha terceira passagem, João, pelo Conselho. Por 2 vezes eu tenho a felicidade de estar à frente desse importante Conselho na cidade, que eu acho, porque nós vivemos numa cidade que nós temos um número estimado de 27 mil idosos. Estimado. Por quê? O censo oficial acontece no ano que vem, 2020. Então é uma cidade com um número muito grande de idosos. Então só isso já dá uma particularidade para a cidade. E o Conselho do Idoso é um órgão que tem que ser atuante, até porque ele tem uma gama de responsabilidade com todo esse número de idosos. Então nosso conselho é paritário. São 5 representantes do governo, 5 representantes da sociedade civil, eu represento a sociedade civil e fui eleito pela 2ª vez, como disse, como presidente do Conselho. Meu biênio termina agora, meu mandato foi de 2018 a 2020, termina em agosto de 2020. Sim. Mas na primeira passagem foi muito boa, mas a primeira passagem foi lá atrás, em 2012. Como presidente. Agora, eu entendo, João, que essa passagem foi extremamente eficaz. Por quê? Nós conseguimos assim, umas conquistas que a gente mesmo não esperava. E o Conselho tomou uma dimensão e hoje a cidade já sabe que existe um Conselho idoso, já nos procura.
eu tive a grata felicidade no final do ano passado, mais precisamente em setembro, sendo procurado por um vereador, vou citar o nome dele porque ele é muito amigo do Conselho, nesse sentido, que chama Lucas Arruda. Ele teve a humildade de nos procurar: São Paulo, vamos fazer uma audiência pública só voltada para os problemas dos idosos na cidade? Então, ele propôs a primeira audiência pública na Câmara de Vereadores só com assuntos do idoso. E foi muito produtiva, saíram dali N propostas, todas elas ele levou e eu fui junto com ele ao chefe do executivo, protocolamos e saímos de lá com uma promessa do senhor prefeito de até o final do mandato de implementá-las. E eu estou acompanhando via vereador para ele cobrar do prefeito. Então, sendo implantadas? Não, infelizmente ainda não. Ainda não, mas tem tempo, né, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aí propostas muito interessantes. Eu posso citar 3? Pode, claro. Muito rapidamente. Olha, primeira proposta, uma ouvidoria do idoso. Por que uma ouvidoria do idoso? Porque nossas reuniões são mensais. Se um idoso tem um problema, tem uma situação, ele tem que aguardar a nossa próxima reunião. Tem uma reunião agora, quinta-feira, dia 12. Mas eu levantei a questão de uma ouvidoria do idoso, com uma estrutura enxuta, com uma pessoa que recebesse o idoso, tivesse a capacidade de ouvi-lo e encaminhasse para as demandas. A demanda do idoso, João, são demandas simples, demandas de encaminhamento, demandas de orientações, não são demandas assim de alta complexidade. Então, eu sugeri uma estrutura simples com uma psicóloga e uma assistente social que poderiam ir lá uma vez por semana e uma pessoa que recebesse. Então, essa é uma proposta. Outra proposta muito interessante que eu também levantei, interessante que essa proposta também vai para Belo Horizonte na conferência estadual. Nós vivemos numa cidade turística, nós temos 48 pontos turísticos. 48. Então, se nós elencássemos os 20 principais pontos turísticos e colocássemos lá a figura do guia turístico sênior, que seria a figura do guia turístico sênior, ele teria uma capacitação pela prefeitura, uma pequena capacitação, ele conheceria muito daquele ponto turístico e também assumiria o compromisso de zelar para aquele ponto turístico. Então você estaria gerando uma empregabilidade para o idoso, não precisava ser altamente remunerado, dava ali uma ajuda de custo para ele, muito mais pelo aspecto psicológico. Então, o que acontece? Vamos pensar numa Termas Antônio Carlos. Então, um idoso que recebesse um grupo de turistas ali, ele poderia falar com toda a precisão: isso aqui é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, construído no século XIX, com arquitetura assim, etc, etc. Então, eu acho que daria muito mais credibilidade para o público-alvo que nos visita, que é a terceira idade, ele sendo recebido pelo guia turístico sênior. Então, são ideias que eu levantei, que eu levei, e tomara que um dia elas se tornem realidade. Se não for durante a minha vigência no Conselho, mais para frente, mas a ideia, a semente foi plantada. Entendeu? E a terceira seria a empregabilidade do idoso. A gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Por que da empregabilidade do idoso? Quando eu falo idoso é a partir dos 60 anos. Mas, a partir dos 50, qualquer cidadão que vá buscar uma vaga no mercado formal de emprego... Acho que a partir dos 40, né, Paulo? Já começa a ficar restrito, eu concordo com você. A partir dos 40, o mercado já começa a ficar mais restritivo. Eu tenho buscado muita parceria com a Câmara de Vereadores. Então, procurei o professor Carlos Roberto, levei uma proposta. Essa proposta seria o seguinte: a Prefeitura abriria mão de parte de um recurso municipal, ou seja, um ICMS... ISSQN, né? Um tributo municipal. Em contrapartida, o empregador que aderisse ao projeto teria que ter, dentro dos seus quadros, uma espécie de cota, vamos dizer assim. Teria que ter nos seus quadros algum número de idosos para poder se beneficiar dessa contrapartida que a Prefeitura daria. Então, é uma forma de dar uma empregabilidade para o idoso. Então, são 3 propostas que eu tenho como menina dos olhos. Eu gostaria muito de um dia ver uma delas sendo implementada no nosso... Num primeiro momento a gente percebe que são propostas simples e viáveis, né, de serem aplicadas. Né? Agora, só fazendo um parêntese em relação a essa terceira proposta que você disse aqui, Paulo, a gente sabe que no governo federal agora está tramitando aquela
intenção de se cortar a obrigatoriedade de ter deficientes físicos, né, no emprego, né? Agora, em troca de se pagar ali vamos dizer assim, entre aspas, uma multa, né, ou uma taxa, né? Então, talvez pode ser que ocorra essa dificuldade, né, também de se empregar idosos, né, como contraparte do imposto. Mas eu acho que é uma coisa viável, garantiria ali uma responsabilidade social tanto da empresa quanto do poder público, né? E o idoso, né, ele tem talvez mais mobilidade, evidentemente, que um deficiente físico, né, para trabalhar, né? E tem toda uma experiência de vida também, né? É interessante, mas nesse aspecto, o que está se pensando a nível de deficiente físico vem a nível do governo federal, sim, né? Sim. E a proposta da empregabilidade do idoso seria a nível municipal. Não, eu quis dizer assim que às vezes acontece um efeito cascata, né? Você entendeu? De tirar certas obrigatoriedades, né? Mas no caso esse ele é facultativo, né? A gente vive num momento muito bom, porque hoje nós temos a expectativa de vida do idoso, cara. Eu sou da década de 50, João, eu nasci em 52. Então, na década de 50, a expectativa de vida do idoso era 54 anos. Hoje, a expectativa de um brasileiro é de 76 anos e 3 meses. Então, você vê o quanto o país evoluiu. E mulher 78, né? Exatamente. E mulher 78. Então, nós vivemos... Hoje o Brasil já está num grupo seleto entre os 6 países com a maior população de idosos do mundo. Então, isso, para um país chamado terceiro mundo, entre aspas, ou em desenvolvimento, isso foi um ganho muito grande, né? Então, por causa dessa grande massa de população, hoje estima-se que tenha 31 milhões e 200 mil idosos no Brasil. Estima-se. Então, nós vivemos um momento assim ímpar, porque daqui a muito pouco tempo, eu digo muito pouco tempo, outras gerações como você, gerações mais novas, vão ver isso acontecer em loco, teremos muito mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. Aí entra numa outra questão social social e política, vamos dizer assim. Hoje qualquer prefeito de qualquer cidade do Brasil está preocupado com vaga de creche, vaga em escola nos primeiros anos, né? Daqui a algum tempo ele vai ter que estar preocupado com outro tipo de situação, ou seja, ele tem que criar mais instituições de longa permanência, ele tem que apoiar mais instituições de longa permanência e outra versão que eu vejo muito mais viável para o idoso atual, que é um idoso atuante, é a chamada CIAD, que é o Centro Integrado de Atenção ao Idoso, onde o idoso é ali vulgarmente chamada como creche do idoso. Eu sou terminantemente contra essa terminologia, porque quando você usa esse termo, você está infantilizando um idoso, e infantilizar um idoso é uma agressão. Então, não se deve usar, é um termo que não se deve usar. Mas a ideia, como projeto, é excelente. Nós temos a honra, Poços de Caldas tem a honra, quem está nos assistindo saiba disso, tem a honra de ter o primeiro CIAD do estado de Minas Gerais. Funciona até hoje no Parque das Nações, hoje recebe 38 idosos. Então o idoso chega lá às 8 da manhã, fica até às 5 da tarde, recebe toda a alimentação, participa de atividades, acompanhamento médico. Então esse é o modelo que, na minha visão, é o melhor que se aplica. E é um modelo que acontece com o terceiro setor, vamos dizer assim, que essa parceria do CIAD com a Prefeitura é através da Associação Metodista, né, de Assistência Social, a AMAS, né? Exatamente. Que funciona lá na Avenida Portugal, se eu não me engano. Avenida Portugal, no Parque das Nações. Isso. Então, uma iniciativa da AMAS, que tem uma cadeira lá no Conselho e faz um trabalho excelente. Excelente, excelente. Então, poxa, quem dera que tivessem mais CIADs pela cidade. Uma das propostas da audiência pública é criar um CIAD em cada região da cidade. Como já existem os CRAs em cada região da cidade. Então, se a gente tivesse um CIAD na Zona Oeste ou na Zona Sul, como já tem, na Zona Leste, assim por diante. É porque, teoricamente, fica um pouco fora de mão, né, Paulo? O CIAD está lá na Zona Sul, né? Então, por exemplo, você tem um idoso, ele morando na Zona Oeste, por exemplo, ou na Zona Leste, ou aqui no centro mesmo. Sim. Às vezes é complicado o deslocamento até lá, né? Sim, exatamente. É uma viagem, literalmente. Essa é a única contrapartida da família. A família leve busca, né? Leve busca e tem uma condição própria para isso. Então, o único custo da família é o custo do deslocamento do idoso. Então, como você falou, se você tem um idoso aqui na área central ou na Zona Oeste... Ou na Zona Leste fica complicado, fica muito inviável. Então, a gente espera, eu sei que o Elvira Dias,
está se preparando para um dia vir se transformar em SEAD. Em SEAD também. Então, tomara E aí atenderia a demanda da Zona Oeste, né? Tomara que a gente... Faltaria aqui na Zona Leste. Na Zona Leste a gente tem o Lar dos Velhinhos, O Lar dos Velhinhos. Poderia atende também... muito bem, mas qualquer instituição de longa permanência, João, hoje ela tem uma fila enorme de pessoas para serem atendidas. Né? Da mesma forma, o Dama de Caridade também tem uma fila enorme. Então, o que acontece? Se abrisse mais SEAD, por quê? Hoje o idoso com mais de 70 anos, eu estou com 67, mas tem idoso de 80 anos extremamente apto, né? Extremamente lúcido, chega nessa terceira idade com as suas funções psicológicas preservadas, com suas funções intelectuais preservadas. E físicas também. Então, institucionalizar, a palavra difícil, né? Institucionalizar um idoso, uma condição como essa, é um absurdo, porque ele está apto para poder participar da vida cotidiana. E eu acho esse modelo interessante, porque o mais importante desse modelo é que ele não perde o vínculo familiar. E a instituição de longa permanência, infelizmente, acaba sendo um depósito de idoso, porque a familiar coloca lá e simplesmente esquece. Então, quem visita são as pessoas voluntárias que fazem o trabalho, e isso eu vejo no dia a dia. E a gente sabe, né, Paulo, que o custo para manter um cuidador em casa, né, fazendo ali aquele atendimento particular é muito alto, né? É muito alto. Existe alguns modelos de SEAD particulares, inclusive eu sei da existência deles, mas se torna inviável para uma família... Uma família de baixa renda, por exemplo. Baixa renda manter um idoso numa condição dessa. Esses SEADs é só para baixa renda ou não? É para qualquer pessoa? Não, ele não tem essa né? especificidade, mas o que acontece? Ele tem uma gama de procura muito grande. Se você procurar lá hoje o SEAD da Zona Sul, você vai ver que vai ter uma lista de espera muito grande. Entendi. Ô Paulo, eu queria citar ainda nessa área social e da terceira idade uma medida que causou um impacto muito grande, que foi o corte do subsídio do restaurante popular, né, no final do ano passado. Depois até falei rapidamente aqui sobre algumas das ações que o Conselho desenvolveu esse ano, e foi essa luta, né, para pelo menos conseguir estender o benefício para quem ganha até 2 salários mínimos. Né? Como é que você avalia que foi o impacto inicial assim, do corte? Ou seja, o idoso chegava lá, pagava R$2 na refeição e no dia seguinte chegou era R$5,50. Verdade, eu fiquei impressionado quando vi essa mudança, esse corte do subsídio para R$5,50. Aí levei a questão para uma nossa reunião, eu não tomo nenhuma medida sem consultar os outros conselheiros, nós fomos unânimes, nós precisávamos nos posicionar. Então, naquela condição, nós nos posicionamos usando um argumento forte, que é um argumento que está contido no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma lei federal, que é a Lei 10.741, é uma lei que ela tem que contrapor a qualquer outra lei municipal, na minha visão pessoal. Então, o que acontece? Se o Estatuto diz que a pessoa tem que ser amparada em todos os sentidos, inclusive no alimentar. Então, poxa, e tudo que está alencado aqui como conquista, eu gosto muito dessa palavra, como conquista do idoso, ou seja, a gratuidade no transporte intermunicipal, interestadual, e mesmo o acesso à justiça gratuita sempre partiu de 2 salários mínimos. Então, nosso argumento nos nossos ofícios, tanto endereçado para a Câmara de Vereadores como para o prefeito municipal, pois, senhor prefeito, se todas as conquistas são de 2 salários mínimos, por que almoçar a R$2 tem que ser 1 salário mínimo? Em outras palavras, né? Então, essa luta demorou um tanto de tempo para a gente conseguir, mas foi uma conquista muito grande. E o Conselho ajudou. Não vou dizer a você que o Conselho foi o único. Outras entidades entraram na briga também, mas nós fomos o primeiro a levantar a bola. Então levantamos a bola e, graças a Deus, 9 meses depois, a Prefeitura Municipal voltou atrás. Hoje eu vejo o restaurante popular voltando o que era antes, e a queda tinha sido, diria a você, que em torno de 70%. Parece que caiu para 1/3, né, do movimento, uma coisa assim muito grande. Então, o que acontece? Hoje, o idoso que não podia se alimentar, pagando R$5,50 já pode isso. Eu fiz uma pequena palestra no SOS, uma senhorinha de 90 anos, João,
me abraçou chorando, me pediu, seu Paulo, luta por nós lá, que eu adoro almoçar no restaurante popular, mas eu ganho de pensão do meu marido R$ 1.100. Então não consegui fazer a minha carteirinha para almoçar R$ 2. E eu não consigo pagar R$ 5,50 todo dia. Então aquilo me sensibilizou muito, viu, João? Pessoalmente me sensibilizou muito. Então eu entrei muito mais firmemente nessa briga. Então quando você me dá um espaço, quando uma rádio me dá um espaço, quando uma TV me dá um espaço, a gente bate nessa tecla, né? Eu não tenho nenhum tipo de receio de bater nessa tecla, porque eu sou servidor público municipal, mas naquele momento, eu estou à frente de um conselho municipal. Então não fui colocado ali como um jarro de planta que você coloca lá e fica quieto. Então estou lá para lutar pelos direitos dos idosos. Então eu penso dessa forma, eu posso pecar, como qualquer ser humano, mas nunca vou pecar por omissão. Por omissão, por ação, né? Ô Paulo, e eu particularmente acho também que esse corte do subsídio, né, afetou não só os idosos, né, mas a sociedade em geral, né? Porque tem muito estudante que faz uso do restaurante popular, né, que estuda, tem uma situação financeira de baixa renda, tem muito comerciário, né, que ganha aqui no comércio do centro de Poços um salário mínimo e precisa fazer a refeição por R$ 2, afetou todo esse pessoal. E eu considero que o corte do subsídio do restaurante popular não é um recurso que vai salvar, né, as finanças do município de Poços de Caldas. Então, eu considero que foi uma medida totalmente insensível, né, por parte do poder público em relação a esse corte. Eu acho que esse valor deveria voltar a ser R$ 2 para toda a sociedade, porque só vai comer lá, né, Paulo, quem realmente precisa, né? É verdade. Quem não precisa não vai lá. E no nosso ofício, João, eu fiz questão de frisar que essa possibilidade de almoçar a R$ 2, para quem ganha até 2 salários mínimos, fosse estendido para todo o universo de trabalhador. Porque a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Eu diria que todo trabalhador é digno do seu salário e de uma alimentação saudável a um preço que ele possa pagar. Então, é um argumento que infelizmente, abriu-se para o idoso aposentado. Não abriu-se para toda a população. Mas a minha petição, o meu ofício foi que fosse aberta essa possibilidade para toda a população. Eu acho que a gente entende, né, que às vezes o poder público tenha que eventualmente fazer corte de recurso, corte de investimento e esse tipo de situação. Agora, cortar acesso à segurança alimentar, eu acho que é muito complicado e falta sensibilidade, né, Paulo? Eu acho que o prefeito ainda está em tempo, ele tem praticamente mais um ano de mandato. A gente torce para que, quando entrar 2020, ele possa rever essa situação, né? Porque tem muita gente que precisa. Segundo consta aí, o restaurante popular, até antes do corte do subsídio tinha uma média ali de 1.200 a 1.400 pessoas se alimentando todo dia ali no restaurante. Depois parece que caiu ali para em torno de 400 pessoas. Como eu falei, um corte para 1/3 do público, né? Justamente porque houve esse aumento de 2 para 5,50. Né? Pode ser que a gente ache 5,50 pouco, né? Mas tem gente que não tem os 5,50 e às vezes tem gente que não tem sequer o 2, né? A realidade de cada um é bem diferente, né? Você vê, tem pessoas que não têm os 5,50 realmente para poder se alimentar, né? E a sensibilidade precisa ser, a gente precisa dar umas catucadas para ver se a coisa acontece. A gente sabe da dificuldade da prefeitura, ninguém nega isso, mas já conseguimos uma conquista. É uma caminhada, né? Nós demos o primeiro passo, conseguimos essa conquista, o idoso já está conseguindo se alimentar do R$2, mas quem sabe para o ano que vem, 2020, o senhor prefeito possa rever, né? Possa rever isso aí e possa abrir para o restante da população. Como você falou, o comerciário aqui ganha pouco mais de R$1.000. O salário base de um comerciário início de carreira, eu estimo mais ou menos em torno de R$1.100. É isso mesmo. Então, o que acontece? Se o pessoal ganha R$1.100, paga aluguel, transporte, alimentação, como é que essa pessoa vai conseguir? Vamos considerar que ele faça refeição em outro restaurante aqui do centro que seja R$10 por dia. São 6 dias, né, de trabalho. Aí é meio salário para comer. Então, né? Então por isso que é importante ter o restaurante popular dando acesso a todo tipo de pessoa a R$2, porque como a gente está dizendo aqui, quem tem dinheiro não vai almoçar no restaurante popular, não está tirando vaga de gente, né? Não tem essa concorrência, né? E às vezes as pessoas até tentam passar essa imagem, mas não acontece isso. E essa coisa de tirar a vaga, isso mexeu com a minha cabeça, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, mexeu com a minha cabeça de outro jeito. E as pessoas têm uma ideia tão errada de tirar a vaga,
né? A gente vai falar um pouquinho, se você me permite falar um pouquinho... Não, então já vamos tocar agora, né? Senão o programa acaba, a gente não fala disso. O Paulo está falando aí da emenda Constitucional 103, que entrou em vigor, se não me engano, no dia 13 de novembro agora de 2019, que prevê, né, que o servidor público que pediu para se aposentar depois do dia 13, né, passaria a estar automaticamente exonerado do cargo. Eu num primeiro momento eu fiquei tão impactado com a coisa, tão impactado. E tem uma situação pior, viu, Paulo? Só para te cortar, a prefeitura está com um entendimento que quem agendou ou pediu antes desse período também, de 12 de novembro, também está sujeito a ser exonerado automaticamente. E o sindicato dos servidores públicos já está atento a essa questão e já está tentando aí reverter pelo menos essa situação. Né? Pelo menos essa, né? Porque na verdade é o seguinte, quando você dá entrada, eu entendo, quando você dá entrada num pedido de aposentadoria, você está gerando uma expectativa de se aposentar. Você não sabe quando vai acontecer, né? Isso não sabe quando vai acontecer e nem sabe se vai acontecer. Eu vou me citar como exemplo. Eu me aposentei em 2014. Eu cuidei da minha aposentadoria. Então eu paguei algumas contribuições em atraso que estava devendo lá atrás, atualizei e dei entrada no meu pedido de aposentadoria. Na primeira vez foi negada, que faltou contribuição, na segunda foi negada, só consegui na terceira. Então me aposentei em outubro de 2014. Então, o que acontece? Eu vejo essa medida assim, extremamente arbitrária. Eu não sou advogado, mas eu diria que é até anticonstitucional, outra palavra difícil. Por quê? Ela quebra aí, João, uma estabilidade que o servidor conseguiu através de um concurso público. Então, no momento que ele é exonerado, ele quebrou a estabilidade. E existe uma lei pré-existente que a aposentadoria compulsória é 75 anos de idade. Evidente que respeitando a condição do idoso em cada situação. A prefeitura hoje tem 6.350 servidores. Então, eu vejo isso com muita preocupação, João, porque nós estamos gerando aí uma geração, criando uma geração de pessoas deprimidas no longo prazo, porque eu não me vejo hoje sem me arrumar, sair para trabalhar às 7 horas da manhã, como faço todo dia. E tenho 67 anos. Então, quando eu dei uma entrevista numa TV local e o pessoal caiu de pau, vamos colocar essa palavra, que o idoso estava ocupando o lugar do mais jovem, que o idoso tinha que ir embora mesmo. Aí eu faço uma pergunta para essa pessoa que criticou tanto. Você conseguiria sobreviver com R$ 998 por mês? R$ 998 por mês corresponde a R$ 33,26 por dia. Se o botijão de gás da sua casa acabar, você tem que demorar 3 dias do seu salário para você repor seu botijão de gás. R$ 33,26 você não compra 1 quilo de carne. Então eu critico aquela pessoa que criticou essa situação porque não vivenciou isso. Então se hoje em 2014, eu tivesse que sair da prefeitura, no máximo eu teria conseguido comprar uma bicicleta em 48 vezes na Casa Bahia. Então, essas são situações que têm que ser analisadas, João, porque é uma questão diria que até de saúde pública. Por quê? Eu sou agente de saúde, e o agente de saúde faz visitas domiciliares. Eu fiz uma visita domiciliar há muito pouco tempo atrás, a senhora me levou no quarto onde estava o marido deprimido. Eu peguei lá, seu João, vem cá, seu João, botei o seu João na sala, vamos conversar um pouquinho. Seu João, de 74 anos, tinha acabado de ser demitido, era porteiro de um prédio. Então eu falei, seu João, vamos tentar aqui, vamos tirar uma foto, vou preparar um currículo, vou tentar te ajudar a recolocar no mercado, mas quem sou eu para conseguir recolocar um homem de 74 anos no mercado? Então, essa geração pode se multiplicar, a geração de pessoas deprimidas, porque é muito difícil você sustentar uma família com R$ 998 por mês. Por que eu estou falando nesses 998? Porque os baixos salários da prefeitura te levam a uma aposentadoria nesse nível. 70% dos brasileiros hoje é aposentado com um salário mínimo. 70%. Então, pelos baixos salários da prefeitura, que a média é de baixos salários, são aposentados com salário mínimo. Eu sou aposentado com salário mínimo. Então, se eu não continuasse na prefeitura, eu não tinha conquistado nem absolutamente nada. Estaria pagando aluguel hoje, estava vivendo com dificuldade. Então, eu vejo dessa forma a pessoa que critica. Fica uma dica, vai estudar, vai se preparar, o mercado de trabalho está aí, está difícil, está concorrido, tem 13 milhões de desempregados, tem, mas vai estudar, vai se preparar, não fica de olho numa pseudo-vaga que
um aposentado vai gerar para você. Eu acho uma desumanidade a pessoa que pensa dessa forma. Eu tenho a impressão que essa medida aí quis atingir servidor público aposentado que recebe altíssimas aposentadorias, que a gente sabe que tem, parece que tem em torno de 500 aposentados aí, com altíssimos salários, né, ganhando, só que infelizmente é o que o Paulo está dizendo, que acaba atingindo também aquele salário, aquele servidor que vai se aposentar, mas vai ganhar um salário mínimo, né? Essa medida generalizou, né, João? Ela generalizou. Atingiu um e atingiu todo mundo. Exatamente. Então, o que acontece? Assinar um decreto lá em Brasília é uma coisa, e pensar nas consequências é outra coisa. Sim. E que não se pensou nas consequências. Não estou falando de Poços de Caldas, estou falando de N prefeituras. Nós temos 153 municípios no estado de Minas Gerais. Tem município com 10 mil habitantes que a maior parte ou trabalha na zona rural ou é funcionário da prefeitura. Então você vê o caos social que isso pode trazer no médio e longo prazo. Daqui a alguns anos, eu espero, se essa situação não for revertida, eu espero que, infelizmente, a gente vai ter que comprovar isso aí na prática, infelizmente. Então, tem cidades aí que o aposentado garante a renda da cidade. Sim. Tá certo? Uhum. Então, poxa... Gira a economia. Gira né? a economia. Então, você tirar esse direito, vamos dizer assim, essa conquista, que a estabilidade é uma conquista. Eu, para passar no concurso público, eu estudei. Eu não estou me vangloriando disso, mas eu fiz o concurso público aos 56 anos de idade, por pura necessidade, porque eu estava desempregado numa cidade do interior. Então, eu vim do Rio de Janeiro para cá empregado, trabalhando numa instituição financeira, me vi desempregado. Ora, gostei da cidade, não queria voltar, então minha única alternativa era um concurso público e eu fiz e passei. Então estou há 12 anos na prefeitura. Então, se eu tivesse que sair hoje, eu sairia muito triste da minha vida. Então é essa tecla que eu bato. As pessoas que estão falando assim que o aposentado tiraria a vaga do jovem, aí eu falo para o jovem que está nos acompanhando, vai estudar, porque ano que vem não deve ter concurso público. Se tiver, vai ser em 2021. E tendo todo concurso público tem validade de 2 a 4 anos. Então você tem que passar no concurso público, ter uma boa qualificação e esperar de 2 a 4 anos para ser chamado. E tem um detalhe importante, né, Paulo, como você mesmo disse, né, pseudo-vaga, né? Porque o objetivo do poder público ao fazer essa medida é cortar vagas, não é criar novas. Não é então, criar assim, novas. Não quer dizer que o aposentado está deixando o poder público e vai entrar outro no lugar, né? A gente não sabe sequer se vai ter abertura de concursos públicos, né? Exatamente. Paulo? Então, acho que essa que é a questão principal. E o programa passou muito rápido, né? Foi meia hora aí voando. E a última pergunta que eu vou fazer para o Paulo é a seguinte: qual que é o grande desafio aí para o Conselho Municipal do Idoso para 2020? O que você vislumbra aí? Eu estou terminando meu mandato em agosto, mas estou terminando de uma forma bastante satisfeito por todas as realizações do Conselho. Tivemos uma caminhada dos idosos, dia 1º de outubro, paramos essa cidade. Então, poxa, o Conselho teve uma repercussão muito grande em toda a cidade. Eu espero que sim, que todos os direitos e conquistas dos idosos sejam respeitadas e simplesmente sejam colocadas em prática. Por exemplo, nós estamos falando de acessibilidade, estamos falando de calçadas detonadas, a gente está falando de tudo isso. Então, uma cidade que é uma cidade turística tem que preservar esse aspecto. Principalmente porque o nosso público-alvo é terceira idade. Então, se você não faz seu dever de casa, então você está deixando a desejar. Então, eu espero como meta para 2020 que a cidade se prepare em todo sentido, desde um taxista até uma calçada que ela esteja preparada para receber o turista. Isso aí, Poços de Caldas, né, tem 14% da população de idoso, né? E a média de idoso no Brasil parece que é 13%, né? Então a gente já está acima da média. Acima da média. Poços de Caldas tem 14,7%. 14,7%, quase que eu acertei. Então. 14,7% da população com mais de 60 anos. Então, hoje, talvez nós sejamos, em 2022, tem uma projeção que algumas cidades de Santa Catarina terão mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. Eu diria que Poços de Caldas deve também atingir isso aí. Sim. Então, os próximos prefeitos têm que pensar muito mais em vagas para idosos do que vagas para crianças de 0 a 14 anos. Até porque o índice de fertilidade da mulher hoje é de 1,7 filhos por mulher. Então, está caindo cada vez mais e o número de idosos crescendo cada vez mais. Eu, mais uma vez, quero te agradecer, João,
pela oportunidade de falar para tanta gente, tantos ouvintes, tantos telespectadores, tantas pessoas que estão nos acompanhando, que a mensagem é boa. A mensagem é uma mensagem de luta, a gente vai continuar lutando e mesmo não estando na frente do Conselho, quando terminar meu mandato, eu vou estar à disposição. Quem precisar de algum tipo de orientação, que eu puder ajudar, eu estou à disposição. A luta continua, né? A luta continua e eu agradeço muito a oportunidade. É isso aí, uma entrevista muito legal com o Paulo Danilo. Quem quiser assistir mais uma vez, está disponível aqui na nossa aba Vídeos, aqui na nossa página do Facebook. Quem também quiser assistir através do nosso site, jornaldacidade1.com.br, também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, digita no campo de busca Jornal da Cidade TV, você vai cair no nosso canal, se inscreva e assista todo o conteúdo que é produzido semanalmente aqui no Jornal da Cidade. Na sequência, vem aí o Pautano, eu e o Albert Mareca, comentando os bastidores da política em Poços de Caldas. Até semana que vem, 7h30 da noite, aqui no Jornal da Cidade.